programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo, é muito bom parar um tempo diante da palavra de Deus. Eu nunca vou me cansar de dizer isso. Parar um tempo diante da palavra de Deus. Essa palavra, ela tem um poder próprio. Ela não é palavra de homens, ela é palavra de Deus. Então, ela tem uma força própria, que eu e você entendamos isso. E nós estamos diante da palavra de Deus e a essa palavra nós devemos ter reverência, porque ela é o próprio Cristo. É o próprio Cristo que fala conosco. O Verbo que se fez carne veio habitar no meio de nós e trouxe toda a mensagem, não é, do coração do Pai para nós. Então, o Antigo Testamento, ele revela o Novo. Ele fala de Cristo e da Igreja. Por isso que nós estamos fazendo um estudo bíblico do Antigo Testamento, sem entrar em muita exegese bíblica, em estudos científicos mais apurados, porque não dá tempo para isso, mas nós estamos colhendo aqui espiritualmente para nós aquilo que o texto bíblico revela. Mas para que a gente compreenda, sempre precisamos desse auxiliador, que é o Espírito Santo. É ele que nos conduz, é ele que nos alcança, é ele que nos ilumina no nosso estudo bíblico. Vamos pedir agora, a partir desse momento, que ele nos conduza nesse estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Fazei que apreciemos todas as coisas. Fazei que nós sejamos iluminados nesse estudo bíblico. Então pega aí a sua Bíblia, pega também o seu caderno para você anotar o texto de hoje e depois a mensagem. Nós vamos estudar um novo capítulo e ele vai ser um capítulo inteiro. Então anota aí, Números capítulo 30, versículos de 2 a 17. Números capítulo 30, versículos de 2 a 17. Vamos juntos ler o texto para depois meditá-lo. Moisés falou aos chefes tribais dos israelitas: Eis o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento impondo a si mesmo qualquer obrigação, não deverá violar sua palavra. Cumprirá exatamente o que prometeu. Se uma mulher, enquanto ainda solteira na casa do pai, fizer um voto ao Senhor ou assumir qualquer obrigação, e o pai, sabendo do voto ou da obrigação contraída, nada diz, qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído serão válidos. Se, porém, ao tomar conhecimento o pai desaprovar qualquer voto ou obrigação que ela tiver contraído, serão nulos. O Senhor lhe perdoará, porque o pai a desaprovou. Se ao casar estiver ligada por algum voto ou por alguma palavra precipitada que deixou escapar dos lábios, os votos e as obrigações que tiver contraído serão válidos, caso o marido, ao tomar conhecimento do fato, ficar calado. Mas se o marido, ao tomar conhecimento do fato, a desaprovar, anula o voto que ela se impôs e a palavra precipitada que deixou escapar dos lábios e com a qual se vinculou, e o Senhor lhe perdoará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada e qualquer obrigação que contrair serão válidos. Se uma mulher vivendo na casa do marido fizer um voto ou por juramento se obrigará a alguma coisa, qualquer voto ou obrigação que tiver contraído serão válidos, caso o marido, ao saber do fato, ficar calado e não a desaprovar. Mas se o marido, ao tomar conhecimento, os anular, ficará inválido tudo o que verbalmente tiver prometido em seus votos e obrigações. Seu marido os anulou e o Senhor lhe perdoará. Qualquer voto ou juramento que fizer, obrigando-se a jejuar, o marido os poderá ratificar ou anular. Mas se o marido ficar calado por vários dias, ratifica todos os votos que tiver feito e as obrigações que tiver contraído. Ratifica-os porque, tendo deles conhecimento, calou-se. Se os anular, algum tempo depois, será ele o responsável pela culpa da mulher. São essas as leis que o Senhor deu a Moisés, válidas entre marido e mulher, entre pai e filha, enquanto esta viver solteira na casa do pai. Sempre temos que entender
os contextos. Isso aqui não está aplicado ao nosso tempo. Isso aqui é uma realidade cultural daquela época, não é a questão aqui do marido anular o voto e toda essa questão do pai ali com a filha. Nós vamos perceber que quando se chega à plenitude dos tempos, a responsabilidade ela vai ser totalmente pessoal. Não é? Eu preciso me responsabilizar com as minhas escolhas. Então, o que esse texto, esse capítulo vai nos trazer? O voto, ele é uma promessa feita voluntariamente a Deus. É muito claro, fica muito claro. É uma promessa voluntária, não é algo obrigado. Mas Deus, ele valida os votos. Por isso que ele está dizendo que o voto não pode ser cancelado, que aquilo que foi sendo feito como um propósito, uma promessa, tem que ser cumprido. E aí, o homem faz um voto, não é? E ele deve cumpri-lo. Antigamente, meus irmãos, minhas irmãs, não tinha essa questão de assinar um contrato, a palavra valia. Antigamente, os homens, as mulheres, eram homens e mulheres de palavra. Hoje, que a gente tem que se proteger de todos os lados com contratos, com tantas coisas escritas, exatamente para nos proteger daquilo que muitas vezes acontece. As pessoas dizem que vão fazer e não fazem, e elas ali se descomprometem com aquilo que tinham dito. A palavra, ela tem valor e autoridade. E isso precisa ficar muito claro para nós. Então aqui vai tratar até de um momento que a mulher vai soltar alguma coisa assim, aquilo ali é um voto, mesmo que ela tenha soltado aquilo na hora de uma realidade de desespero ou de alguma discussão, se o marido se calar, o voto vai valer. Se ele se pronunciar, o voto vai ser cancelado. Então, a seriedade da palavra empenhada diante de Deus. Nós não podemos brincar com as palavras que nós dizemos diante de Deus. A gente não pode buscar nenhuma realidade que diga desse compromisso, eu vou fazer um compromisso, eu não posso buscá-lo, eu não posso vivê-lo de maneira desleixada. Eu não posso brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são sagradas. Vamos lembrar o segundo mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu não posso brincar com as coisas da igreja, brincar com os santos, fazer piada, não é? E aqui a gente está falando também de promessa de voto. A gente não pode. Eu fiz o voto, né, de castidade, eu vivo o celibato, fiz diante do bispo, eu preciso cumpri-lo, eu devo cumpri-lo. Eu fiz um voto diante do bispo, uma promessa de que eu rezarei pela humanidade, pela igreja, a liturgia das horas. Eu devo cumprir esse voto, ainda que eu não esteja com vontade de rezar, ainda que a minha mente esteja cansada. Eu vivo isso muitas vezes, às vezes eu chego cansado, mas eu fiz um voto, eu levo a sério o voto que eu fiz. Eu fiz um compromisso com Deus. Na Canção Nova, nós fazemos um compromisso com o carisma. E aí tem realidades inegociáveis dentro do carisma Canção Nova. Nós não podemos negociar a divina providência, o viver da providência, nós não podemos negligenciar a autoridade e submissão, nós não podemos negligenciar aquilo que diz da sadia convivência, nós não podemos negociar a partilha e a transparência, nós não podemos negociar o viver reconciliado. São princípios da Canção Nova. Eu só estou aqui mostrando para você, quando eu faço compromisso, e a gente faz no dia 2 de fevereiro, eu estou me comprometendo em observar aquilo que é inegociável do carisma. Os princípios são inegociáveis, o carisma é inegociável. Nós somos uma comunidade de amor e adoração. Então, eu não negocio a adoração e o amor que eu tenho que ter pelos meus irmãos, em primeiro lugar por Deus, de Deus para com os meus irmãos e para com a humanidade, no sentido da salvação. Eu não posso ver coisas assim, notícias e ser como uma pessoa qualquer. Eu olhei ali, uma pessoa qualquer, eu estou dizendo assim, que não tem nenhum compromisso, que não olha por dentro, né, a partir do dono da inteligência, do entendimento, a gente olha por dentro, intelligere, a gente olha por dentro.
E aí a gente vê diferente. A sabedoria nos faz enxergar tudo com os olhos de Deus. Então eu vejo uma notícia, uma guerra, uma situação, está acontecendo lá naquela cidade. Eu ali não só recebo uma informação, eu vou rezar por aquela realidade. Então, tudo o que nós vivemos diante de Deus, nós devemos cumprir os votos. E aí, Jesus, quando ele vai falar sobre o juramento, lá no Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha ele é muito importante, capítulo 5, Jesus vai dizer assim, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tudo que passa disso vem do maligno. Então, meu irmão, minha irmã, que nós sejamos homens e mulheres comprometidos com Deus. Se eu disse que eu vou fazer, eu tenho que fazer. Se eu fiz um voto, eu preciso cumpri-lo. Nós não podemos dar aqui brechas para que o demônio se aproveite dessas falhas, jogue na nossa cara, nos faça desistir, nos faça sucumbir na mornidão, na tibieza. Não, nós precisamos ser muito sinceros diante do Senhor. Eu quero colocar aqui os versículos 33 a 37, quando Jesus vai falar. Na verdade, eu vou só colocar aquilo que Jesus diz. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Ponto. Tudo o que passa disso vem do maligno. Hoje, 2 pontos, tá? Hoje eu sou chamado por Deus a viver coerentemente os compromissos ou votos feitos a Ele. A partir dessa experiência com Deus, consequentemente, acontecerá da mesma forma com o nosso próximo. Cumpriremos o que tivermos prometido. Agora eu coloco aqui você coloca você, se você quiser colocar, eu quero ser um homem de palavra. Nós estamos precisando muito disso, de retomar cada vez mais esse compromisso e essa seriedade. A gente não pode brincar. É muito ruim quando a gente combina algo com alguém e aquela pessoa não cumpre aquilo que ela combinou. Você marca um horário, a pessoa não vai. Você combina de fazer uma coisa, a pessoa dá para trás, não é? Ela é levada pelas emoções, pelas paixões, pelos momentos, e aí não cumpre. Isso é muito ruim, muito chato. Nós precisamos ser homens e mulheres de palavra. A palavra de Deus está nos orientando hoje que assim nós nos comportemos. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, obrigado por essa exortação que esse capítulo 30 traz a cada um de nós. Diante daquela realidade, daquele contexto, daquele tempo, nós somos alcançados hoje, até mesmo pela sua palavra, Jesus, que disse no Evangelho, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tudo que passar disso vem do maligno. Nós não queremos ter parte com o maligno. Nós queremos dizer sim e aplicar o sim. Dizer não e aplicar o não. Nós não podemos viver nessa a tendência de ser volúveis, de mudar toda hora, de não cumprir com as nossas obrigações. Realiza em nosso coração essa obra. Eu, Padre Roger, estou te pedindo, Jesus, me faça um homem de palavra. Não me deixa ser um contra-testemunho na vida de ninguém. Que aquilo que eu combinei, aquilo que eu prometi com as pessoas, eu cumpra. Mas também me dê a graça de nunca brincar com as promessas e votos que com o Senhor eu fizer. Que eu os cumpra com a graça do Senhor até o fim. Amém. Nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, deixar as coisas assim. A Deus dará, como a gente fala. A gente precisa ter compromisso, comprometimento, né? Você fez um compromisso na paróquia? Cumpra o compromisso. Você combinou de trabalhar num encontro? Cumpra o seu. Só se for por um motivo de saúde ou por uma realidade de caridade, de socorrer uma pessoa, aí a gente vai ter um motivo. Fora disso, eu fiquei com preguiça, eu me arrependi de ter me comprometido, se vira. Agora, com Deus principalmente, que a gente ainda mais, sendo provados, né? E aqui aprovar, que eu estou dizendo, provados é colocar em prática, nós colocando em prática o nosso compromisso com Deus, consequentemente, nós teremos também compromisso
com os nossos irmãos. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.